Olá, amigos e amigas da Agência Moscou. Estamos de volta com a coluna Conectados aqui no canal, depois de algumas semanas em que tratamos de outros assuntos. Foi muito bom poder falar sobre Instagram Marketing, mas a gente está de volta com a nossa coluna semanal. E hoje o tema da nossa coluna é pensar sobre o futuro das tecnologias digitais e da comunicação pós-Covid-19. A pandemia trouxe transformações de rotina e hábitos que ainda vão fazer parte do cotidiano das pessoas por algum tempo. Pensando nisso, pesquisadores da área da comunicação e da cibercultura, entre eles o renomado Pierre Levy e também o brasileiro André Lemos, e percebendo também há algum tempo os avanços nas pesquisas tecnológicas, na academia, nessas áreas em específico, em alguns países do mundo, decidiram apontar qual seria um futuro a médio e longo prazos envolvendo tecnologias digitais. Quais delas vão ganhar mais atenção pós-Covid-19? E a gente vai mencionar os principais pontos das reflexões destes pesquisadores. O primeiro ponto entre as tendências na área de tecnologia são realmente as tecnologias de identificação pessoal. Elas já existem há algum tempo. Vários países têm investido nisso para identificar os seus cidadãos e na pandemia ficou bastante evidente que países, por exemplo, já possuem sistemas mais aprimorados de identificação das pessoas, seja pela face, pelos olhos, ou com o que é mais comum, que são os documentos digitalizados, documentos pessoais digitalizados. O que os pesquisadores eles colocam como sendo a novidade é que a tendência é que isso seja universalizado, ou seja, cada vez mais as pessoas terão seus dados pessoais e também físicos digitalizados a fim de compor um sistema de vigilância ou de monitoramento de dados a nível mundial, a nível universal. E isso facilitaria aspectos de segurança, questiona-se também a coisa da privacidade dos dados pessoais, que é algo que está sendo discutido em vários países, inclusive no Brasil, mas que inicialmente já se coloca como sendo uma tendência muito forte a ser implementada pós-Covid-19. O segundo aspecto diz respeito às tecnologias da educação. Nessa pandemia ficou muito claro, muito evidente que as escolas, sejam privadas ou sejam públicas, ao menos no Brasil, tiveram grande dificuldade de se adequar e como ficou também evidente as muitas disparidades e realidades de quem realmente consegue aprender e ensinar, sim, e de quem não consegue sequer ter acesso a um dispositivo na sua casa com internet. Então, diante dessas muitas distintas realidades, os pesquisadores acreditam que a área da educação ou de tecnologias para aprimorar a educação à distância, elas ganhem uma atenção especial também pós-Covid-19. Não só para ofertar metodologias que sejam diferenciadas, que sejam diferente do que já se tem hoje, mas também novas formas de interação. O terceiro ponto que os pesquisadores colocam como sendo interessante e que deve se tornar algo comum é justamente o teletrabalho. O teletrabalho ele já era realizado por algumas empresas, por profissionais liberais em alguns momentos, mas com a pandemia se tornou evidente que as empresas que não sabiam trabalhar nesse sistema precisaram se adequar e descobriram que é plenamente possível trabalhar à distância e ter formas, claro, de interação à distância, mantendo os seus empregados num sistema em que ele pode, a partir de videoconferências, fazer reuniões, sem precisar necessariamente que ele se desloque para os locais de trabalho. Isso representa uma economia também no sentido das próprias empresas em vários aspectos, né, de consumo e, por outro lado, também para os trabalhadores nesse deslocamento que precisam fazer esse deslocamento. Então,
Tem muitos aspectos aí que precisam ser analisados, mas os pesquisadores acreditam que o teletrabalho vai ser algo que vai fazer parte da rotina das pessoas, de maneira a ser conciliada com o modo presencial, mas que, eventualmente, vai ser utilizada a modalidade de trabalho à distância e que isso vai ser comum, bastante comum, para a grande maioria das empresas. E, por fim, o último ponto que os pesquisadores colocam como uma tendência a curtíssimo prazo são realmente os investimentos em internet, seja no sentido das empresas investirem em internet, quanto na própria infraestrutura de internet, que hoje é bastante limitada em algumas regiões do Brasil, em algumas localidades, em áreas periféricas, né? E se coloca isso como uma tendência a curto e médio prazos, para que se permita que a internet seja um serviço essencial para as pessoas, assim como a água e a luz, que ele possa chegar a todas as pessoas como um serviço essencial. É um aspecto interessante, já que a gente percebe que essa é uma demanda que tem crescido na pandemia e que deve realmente continuar sendo necessária, já que a gente falou aí que a educação pode incorporar aspectos também da modalidade à distância e o trabalho também, né, que deve conciliar também o modo presencial com o modo à distância. Então, tende a ser uma necessidade cada vez maior nas casas por parte das pessoas. E os pesquisadores acreditam que vai haver mais investimento também no sentido dos governos, né, das instituições públicas, nesse tipo de investimento de cabeamento, de permitir que alcance, que a internet ela chegue com maior qualidade e que ela chegue mais veloz a muitos lugares. Bom, essas foram as tendências que a gente viu aí, alguns pesquisadores comentando em relação à área das tecnologias digitais e da comunicação. Foi o tema desta semana, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, suas sugestões e quais assuntos você gostaria de ver a gente comentando por aqui. E a gente se encontra, então, aqui no canal da Agência Moscou na semana que vem. Até lá!